continuidade dos ensinamentos desta casa, dos trabalhos, a favor de todos aqueles que precisam de nós. Vamos pedir incessantemente que nossos corações se acalmem, que as nossas mentes se abram para novos conhecimentos ou que assegurem que os ensinamentos já aprendidos possam ser revistos novamente. E vou pedir imensamente ao nosso Mestre Jesus e a todos os Espíritos que eu seja fiel à sua palavra. Obrigada. Deixa eu ver se esse negócio está ligado. Bom, dando sequência aos nossos estudos, deixa eu só ver se está funcionando, não é? Nós hoje vamos entrar na nossa 8ª parábola. Ou não? 7ª. Ou 8ª. 7ª. Nós já fizemos 6 parábolas, não é? Durante 6 semanas, sempre na segunda semana do mês. E estamos dando uma volta com Jesus, certo? E recebendo os mesmos ensinamentos que ele passou para os apóstolos naquela época, numa linguagem que seria muito mais fácil de compreensão por todos aqueles espíritos que aqui estavam, aqui na Terra, não é? Então, nas parábolas anteriores, nós começamos pelos talentos, não é? Passamos pelos trabalhadores da última hora, o rico e Lázaro. Fomos para a ovelha perdida, a moeda perdida, que é muito perto da ovelha perdida. Passamos pelo filho pródigo. Essas 3 parábolas, nós dissemos que elas fazem parte, né, da tríade da unidade do destino. E explicamos o que era a tríade da unidade do destino. Aprendemos um monte de coisas já, não é? 1, 2, 3, 4, 5, não é? Tudo isso aqui já foi um aprendizado. Passamos pela 6ª na semana passada, que eu vou discorrer muito rapidamente. Nós passamos com o Cristo e o jovem rico, também chamado Jesus, e o jovem rico e o avarento. Porém, essas 2 parábolas fazendo parte de uma outra parábola, que se chama a salvação dos ricos. Aprendemos com a salvação dos ricos que nós temos que ter um desapego dos bens terrenos. Não é fácil, certo? Mas não é que nós não podemos ter, nós não podemos estar apegados a eles. Preservar-se da avareza, né? Não querer tudo para a gente, né? Deixar um pouco para o outro, não é? Aplicar a riqueza no auxílio ao próximo e ao progresso do planeta. Importantíssimo, porque o progresso do planeta, ele depende, né, de riquezas e depende da vontade e o desapego dessas riquezas para serem aplicadas. Com isso, nós fomos falando que não há caminhos, certo? Nós temos que aplicar todo aquele recurso, tanto os recursos materiais como os espirituais, com amor, né, para chegar a um ponto aonde nós ficamos desapegados. E também falamos que isso nós vamos conseguir ou por uma transformação voluntária ou por cansaço. Porque vai chegar uma época que nós estaremos tão cansados, não é, de não conseguir progredir, que vai acontecer, não é? Ele vai ter que aparecer uma vontade imensa de ultrapassar e ser vencido pelo cansaço. E dessa parábola nós tivemos que não se pode servir a Deus e a Mamon. O Mamon está aqui, é uma figura feia, não é? Já carregando todos os seus brinquedos, né, ou as coisas, o dinheiro aqui do lado dele, mostrando que realmente ele é a versão do dinheiro. Colocamos as 2 parábolas aqui, não é? E colocamos ao que elas se prestaram. Não se pode servir a Deus e a Mamon.
ou é um ou é outro. Não tem forma de servir aos dois. Separei-nos agora as duas palestras, né, os dois grupos de palestras, a unidade do destino e o mamon. E nos enxergamos assim numa certa escuridão, não é? Falamos assim, puxa, tanta coisa, não é, que a gente vê. E onde que a gente pode, por acaso, recomeçar ou podemos dar uma guinada, né? Sermos vencidos pelo cansaço e fazer o nosso ponto de virada. Aí chega Jesus com uma palestra, qualquer tempo é tempo para iniciar o trabalho produtivo. A cada um será dado segundo suas obras. E os últimos podem ser os primeiros, certo? Foi uma palestra que também nós falamos aqui, os trabalhadores da última hora, que cobre todas essas palestras, mostrando que sempre existe uma forma da gente recomeçar. Colocamos a imagem de Jesus com a ovelhinha, não é? Que também, e tem essa pergunta muito simples: existe maior prova de amor do que essa, vamos dizer, esse presente, não é? De que a qualquer hora é hora da gente começar ou recomeçar. Falamos que Deus é justiça e misericórdia, falamos das reencarnações praticamente em todas as palestras e falamos da misericórdia dos talentos, que é quando nós voltamos de nossas encarnações com virtudes já adquiridas no passado e que precisam ser melhoradas, e também com aquele grande, vamos dizer, a promessa nossa, não é? Quando chegamos para a reencarnação, de que nós vamos usar esses talentos e vamos dobrá-los durante a nossa encarnação. Ninguém está abandonado nem esquecido. Tudo pende para a unidade suprema que é Deus. Essa circunstância é animadora. O Espiritismo é uma doutrina consoladora, não é? Ela dá jeito para tudo, né? Se você pega qualquer livro, né, o maior dos pecadores, não é? Acha ali linhas de conversão que podem ser tomadas. Aí voltamos aqui para o nosso princípio, né, nossos caminhos, que já está até ficando escondido. Colocamos as duas palestras, né, da salvação dos ricos. Trouxemos o mamon, né, ali no império dos prazeres, para também a gente não esquecer dele, né, daqui para frente. E vamos continuar. Aí pensamos, qual a parábola de Jesus seria bom apresentar a seguir? E vem aqui. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Sandra. Um semeador, como fazia todos os dias, saiu de casa e se dirigiu ao seu campo para nele semear os grãos de trigo que possuía, honrando a Deus com o seu trabalho honesto. Começou a semeadura. Enquanto lançava as sementes ao campo, algumas caíram no caminho, na pequena estrada que ficava no meio da seara. Você sabe que os passarinhos costumam acompanhar os semeadores ao campo para comer as sementes que caem ao chão, pois isso aconteceu em nossa história. Alguns grãos caíram à beira da estrada e os passarinhos, rápido, desceram e os comeram. O semeador, porém, continuou semeando. Outras sementes caíram no lugar pedregoso. Havia ali muitas pedras e pouca terra. As sementes nasceram logo naquele solo, que não era profundo. O trigo cresceu depressa, mas, vindo o sol forte, foi queimando, e com suas raízes não cresceram por causa das pedras, murchou e morreu.
Outros grãos caíram no pedaço do campo onde havia muitos espinheiros. Quando o trigo cresceu, foi sufocado pelos espinhos e também morreu. Uma última parte das sementes caiu numa terra boa e preparada, longe dos pedregulhos e das sarças. E o trigo, ali semeado, deu uma colheita farta. Cada grão produziu outros 100, outros 60 e outros 30. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que será que quer dizer isso, não é? Então, vamos verificar. Nós vamos começar com o capítulo 17, item 5, não é? É um dos pontos que nós pegamos para desenvolver essa palestra. E o capítulo 17 fala dos caracteres da perfeição. A parábola do semeador está dentro desse capítulo. Fala do homem de bem, os bons espíritas, não é? E tudo de lindo que pode existir está no capítulo 17. É o troféu, praticamente, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos também usar algumas coisas de Dalmo Duque dos Santos. Eu vou começar agora. A vivência cristã tem suas raízes mais profundas na parábola do semeador, conhecida como a parábola das parábolas. É claro que em todas elas, né, nós estamos passando por todas elas, ou até agora, pelo menos várias delas, encontramos os elementos dos ensinamentos e motivos para a reforma íntima. Alguém aqui sente arrepio quando ouve essa palavra, assim, reforma íntima? Né? Nós sentimos, né, um arrepio. Né? Hoje nós vamos conversar bastante sobre a reforma íntima. Mas estamos nos referindo ao campo mais amplo do qual ela fala, que é o trabalho cristão. Fruto da harmonia entre o mundo íntimo e o mundo exterior. Agora vejam que lindo isso que vem a seguir. Ou ainda, da nossa relação de amor incondicional com o mundo íntimo dos nossos semelhantes. Vejam que coisa mais linda, não é? Dalmo Duque dos Santos, ele é professor universitário, é contemporâneo, ainda vive, né? Porque a maior parte dos livros são de pessoas que já desencarnaram. Como educador e gestor em escolas particulares e públicas, foi jornalista, editor, redator, publicitário. Na área literária, criou e adaptou a coleção de bolsos de Allan Kardec, Dia a Dia. É também autor de uma nova história do Espiritismo com o título de O Demolidor de Dogmas, Allan Kardec e a reconstrução da fé no Ocidente. Nessa parábola, nós podemos compreender a verdadeira dimensão da doutrina espírita, porque ela mostra as fases ou graus de aprendizagem que os adeptos percorrem até atingirem a condição de espírita, que não é um título, certo? Nem muito menos o simples reconhecimento formal dado pelos centros espíritas, através de livros, cursos e preleções. Esses são apenas meios e não fins. Então, muitas vezes a gente pensa, se eu fizer o livro 1, o livro 2, o livro 3, né, todos os cursos, chega no fim, eu recebo o diploma de espírita. Vocês acham que é assim? Não, nós vamos receber o conhecimento para nos ajudar a nos tornarmos espíritas. Tanto na interpretação simplificada de Caibar Schutel, quanto na interpretação sofisticada de Roberto Roden, identificamos os 3 terrenos humanos que impedem que a semente frutifique. É, portanto, a parábola que trata exclusivamente da nossa responsabilidade individual no que diz respeito à nossa salvação ou perdição, nos esclarece Roden. A parábola do semeador trata não da agronomia física, mas da agronomia metafísica. Trata do terreno imprevisível do livre-arbítrio humano, onde nenhum semeador, nem mesmo o próprio Cristo, pode saber do resultado da sua semeadura.
Se assim fosse, por que teria Jesus escolhido Judas Iscariotes para ser o apóstolo, sabendo da sua esterilidade espiritual? Roberto Roden viveu no século passado, não é? Nasceu no século retrasado, foi um filósofo, teólogo catarinense, e um dos livros que nós utilizamos, né, para esse tipo de parábolas é a Sabedoria das Parábolas. Caibar Schutel também viveu praticamente na mesma época, foi bandeirante do Espiritismo, era um apóstolo de Matão, mentor espiritual de escolas mediúnicas. Tem também o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Para Caibar Schutel, a parábola do semeador sintetiza caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa vontade com que recebem as novas espirituais. O semeador é Jesus e seus seguidores, os que falam em seu nome e pregam a palavra de Deus com a autoridade moral que o Cristo ensinou. Na nossa escola de aprendizes, né, todos nós ensinamos e aprendemos, é todo o grupo, o dirigente, o expositor e também os alunos, pois todos nós, de certa forma, conhecendo a semente, passamos também a semear. Isso também quer dizer que todas as vezes que o nosso aprendizado aumenta, nós temos condição de passá-lo para a frente, com bons ou maus exemplos. Nem todos os pregoeiros da palavra a apregoam tal como ela é, simples, despida de formas enganosas. Uns conseguem colocar lá tantos mistérios, não é? Tantos dogmas, tanta retórica, que ornamentam com tantas flores que, embora a palavra permaneça, ela fica escondida, ela fica obscurecida, enclausurada na forma, sem que ele possa ver o fundo, a essência. Muitos pregam por interesse, conhecemos exemplos, não é? Muitos até, como o mercenário que semeia, outros por vanglória e a grande parte por egoísmo. Nesses casos não dissipam as trevas, mas aumentam-nas. Não abrandam os corações, mas endurece-os. Não anunciam a palavra, mas delas fazem um instrumento para receber o ouro e glórias. E muitas vezes, quando aparece algum pregoador desse tipo, não é? Ele traz muita dúvida, não é? Acaba trazendo muita dúvida para aqueles que são realmente interessados. A semente é a palavra de Deus, os ensinamentos sobre as leis universais. A semente é uma só, é sempre a mesma e tem sido apregoada em toda parte. Não existe uma semente melhor ou uma semente pior, é sempre a mesma, desde que o homem se achou em condições de recebê-la. E se ela não atua com a mesma eficácia em todos, deriva-se esse fato da variedade e das desigualdades dos espíritos que existem na Terra, uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem, à caridade, à liberalidade, à fraternidade, outros ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, apegados aos bens terrenos, às diversões passageiras. Na vivência cristã e no centro espírita, a semente é proposta de reforma íntima. Essa é a semente, é a palavra, né? A palavra de Cristo, através das oportunidades de trabalho, não é? Em todas as religiões nós temos muita oportunidade de trabalho e mesmo na vida nós temos muita oportunidade de trabalho. Para pregar, difundir e ouvir, vivenciar a palavra, é preciso que não a rebaixemos, mas coloquemos acima de nós. Porque aquele que despreza a palavra, anunciando-a ou ouvindo-a, despreza seu instituidor. E como ele disse, quem me despreza e não recebe minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei, esta julgará no último dia. Caiu à beira do caminho. É quando por nós passam todas as ideias grandiosas, não é? Então, a gente chega, por exemplo, no centro espírita ou em qualquer religião, nós temos uma série de expectativas, como gentes nas estradas sem gravarem nenhuma delas. Na escola, é a condição de aprendizes. Uma grande maioria que recebe os ensinamentos que estão sendo chamados, porém ainda não podem ser escolhidos, porque estão sonolentos como crianças,
muito influenciados pelo mundo exterior. Caiu sobre a pedra. É quando estamos com o coração endurecido, como pedras, impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais. Isto é, abertos para conhecer as novas experiências, que podem quebrar a nossa rotina e o sentido medíocre das nossas vidas. Recebemos proposta de mudança, mas não permitimos que se opere a modificação em nosso íntimo. Racionalizamos tudo, ligamos nossas defesas e nos tornamos refratários. Na escola de aprendizes e no campo de trabalho que abraçamos é a condição em que se encontram os servidores. Aceitamos os ensinamentos e as tarefas com parcialidade e condicionamentos, isto é, escolhemos somente aquilo que nos convém. Disso resultam os melindres, as decepções, as divergências pessoais com os companheiros e, finalmente, o desejo de desistência. Nós já vimos isso, principalmente em centros espíritas, quando chega uma proposta de mudança, alguns ensinamentos diferentes, e começa assim uma disputa, né, uma confusão tão grande, e aí aparece muita gente com esse desejo de desistência. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Caiu no meio dos espinhos. É quando permanecemos invigilantes e permitimos que os espinhos, as nossas imperfeições e a dos outros, sempre somos nós e os outros, né, sufoquem o crescimento de todas as verdades que estamos aprendendo, como essas plantas espinhosas que estiolam e matam os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades. Na vivência social é o tempo no qual sofremos todos os tipos de testes para avaliarmos se realmente estamos dispostos a ser o sal da terra e a luz do mundo. Pequenas provas ainda são para nós mostras dos grandes espinhos, quer dizer, mesmo uma pequena prova parece um espinho muito grande. E obstáculos que teremos que remover durante a vida atual e as vidas futuras. Caiu na boa terra. É quando conservamos a boa vontade. A boa vontade é tudo. Nos mantermos abertos, isso nos dá coragem e disposição para remover todos os obstáculos que aparecem. A boa vontade elimina o medo, afasta os sentimentos defensivos e as reações instintivas. O grande homem da boa vontade foi Chico Xavier, não é? Ele sempre, mesmo passando por grandes problemas, ele sempre mostrou a sua boa vontade em auxiliar os demais. Isso nos torna mais humildes, porque não temos pena de nós mesmos, porque não nos fazemos de vítimas. A boa vontade mantém acordada a nossa consciência e, por isso, vigilantes, podemos distinguir em nós o que é tentação e o que é má inclinação. A oração e o auxílio por nós e pelos outros é uma demonstração de boa vontade. A boa terra é o mundo, é discipulado por Jesus. Então nós temos 4 caminhos, não é? Primeiro, a todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Nós temos o segundo caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Ainda não construiu suas raízes, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O terceiro caminho, o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O quarto caminho, a que caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. E aí nós vamos para um slide interessante. Temos aqui os 4 caminhos, não é? Todos eles vão para algum lugar, certo? E nós começamos a remoer, né, nas nossas cabeças, onde eu estou? Eu estou no primeiro caminho, no segundo caminho, no terceiro caminho, no quarto caminho.
Como eu chego no quarto caminho? Eu quero pular do primeiro para o quarto, não é? E fala assim, nossa, meu Deus, eu aprendo, ouço e eu não me modifico, não é? Então, toda essa pressão, ela causa até um mal-estar, né, em todos nós. E também a pressão de quem está do nosso lado. Fala assim, puxa, mas você já ouviu isso 200 vezes, não é? E você continua ainda fazendo dessa forma, certo? São julgamentos que vêm de nós para os outros e dos outros também para nós. Olha aquele lá, ó, ele fala, né? Mas na hora de fazer, ó, tchau, não quer nem saber. E aí a gente fica numa posição, né? Nessa posição de pressão. Como sair disso, né? A gente começa a pensar. Aí vem ainda a tal da reforma íntima, não é? Que nós temos que trabalhar, não é? Nós temos que, olha lá, tem a marreta, a motosserra, né? Para poder, assim, ir reformando o nosso coração, né? O nosso entendimento, a nossa boa vontade. Aí nós pedimos socorro, não é? Assim, eu vejo muita gente falar assim, nossa, mas eu vou no centro espírita, eu ouço tudo aquilo, eu acho tão lindo, tão bonito, mas como é que eu vou aplicar isso, não é? Como é que mas eu não me modifico, porque eu sou quem eu sou. Veja só, eu sou quem eu sou, né? Eu sou um indivíduo, não é? E eu sou um indivíduo responsável por mim, não é? Então, nesse socorro, vem aqui uma coisa que vai ajudar um bocado. É pelo Espírito Hamed, renovando atitudes. Por Francisco do Espírito Santo Neto. Tempo certo. E o que é o tempo certo? Então vamos começar aqui. Aquele que semeia, saiu a semear, né? E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra, é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto. E rende 100 ou 60 ou 31. Aqui nós pulamos do caminho 1 para o caminho 4, certo? Não deixamos os outros dois aparecerem. Na vida não existe antecipação nem adiamento, somente o tempo propício de cada um. A humanidade em geral recebe as sementes do crescimento espiritual a todo instante. Constantemente, a organização divina emite ideias de progresso e desenvolvimento, devendo cada indivíduo absorver a sementeira de acordo com as suas possibilidades e habilidades existenciais. A natureza nos presenteia com uma diversidade incontável de flores, que nos encantam e nos fascinam. Certamente não as depreciaríamos, apenas por achar que vários botões já deveriam estar desabrochando dentro de um prazo determinado por nós. Isso não acontece, cada uma desabrocha no seu tempo. Nem as repreenderíamos por suas tonalidades não ser todas iguais, conforme a nossa maneira de ver. Nem poderíamos sequer compará-las com outras flores de diferentes jardins, por estarem ou não mais viçosas. Deixemos que elas possam germinar, crescer e florir segundo sua natureza e seu próprio ritmo espontâneo. Isso será sempre mais óbvio. Bom, parece racional, né, que ofereçamos a quem amamos o mesmo consentimento, porque cada um tem seu próprio marco individual nas estradas da vida e não nos é permitido violentar sua maneira de entender, comparando-o com outros, ou forçando-o com a nossa impaciência para que cresçam e evoluam, como nós acharíamos que deveria ser. Cada um de nós possui diferenças exteriores, tanto no aspecto físico, na forma de vestir, de sorrir, de falar, de olhar, de se expressar. Por que então haveríamos de florescer a toque de caixa? Nossa ansiedade não faz com que as árvores deem frutos instantâneos, nem faz com que as roseiras floresçam mais céleres. Respeitemos, pois, as possibilidades e as limitações de cada indivíduo. Jesus, por compreender a imensa multiformidade evolucional dos homens, exemplificou nessa parábola a dessemelhança das criaturas,
comparando-as aos diversos terrenos nos quais as sementes da vida foram semeadas. Veja que importante é. As que caíram ao longo do caminho e os pássaros comeram representam as pessoas de mentalidade bloqueada e restringida, que recusam todas as possibilidades de conhecimento que as conteste, ou mesmo qualquer forma que venha modificar sua vida ou interferir em seus horizontes. São seres de compreensão e aceitação diminuta ou quase nula, e nós temos que ter paciência com eles. São comparáveis aos atalhos endurecidos e macerados pela ação do tempo. Outras sementes caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, mas logo brotaram. Ao surgir o sol, queimaram-se, porque a terra era escassa e suas raízes não eram suficientemente profundas. Foram logo ressecadas porque não suportaram o calor da prova. É a outra coisa, não é? E por serem qualificadas como pessoas de convicção flutuante, torraram rapidamente seus projetos e intenções. Nossas bases psicológicas foram recolhidas nas experiências do ontem. São raízes do passado que nos dão manutenção do presente, para ir adiante nos processos de iluminação interior. Quando os caules não são suficientemente profundos e vetustos, há bloqueios, tanto em nossa consciência intelectual como na emocional. O mecanismo opera de forma a assimilar somente o que se pode digerir daquela informação e ensinamento recebido. Nós costumamos dizer, não adianta você dar mais do que pode ser absorvido. Assim, a disponibilidade de perceber a realidade das coisas funcionam nas bases do potencial e da viabilidade evolutiva. E, portanto, impor às pessoas que sejam sensíveis ou que progrida, não é? Vamos progredir. Além de desrespeito à individualidade, é fator perigoso e destrutivo para exterminar qualquer tipo de relacionamento. Podemos até terminar relacionamentos ao exigir muito progresso. Os espinheiros que ao crescer abafaram as sementes representam as ideias sociais que impermeabilizam a mentalidade dos seres humanos. Muitas vezes os dogmas, não é? Pois no tempo do mestre, as leis do Torá asfixiavam e regulamentavam não somente a vida privada, mas também a pública. Então, por curiosidade, vou apresentar para vocês o que era o Torá. 5 livros, não é? Instrução, ensino, é o nome judeu para os 5 livros da Bíblia judaica. Era o Torá da época e que segurava, né, toda a base das pessoas que existiam e as consciências. E Jesus queria que ele entrasse com a palavra e isso emperrava, né, a entrada da palavra. E aqui mostra, né, como era o Torá, e aqui mostra já a Cristo chegando, não é? E a montanha com os livros, não é? Onde que aquele bebezinho, o que ele ia lutar, né? Para poder trazer a palavra, que seria um progresso daquilo que era o Torá. O Torá não era ruim para a época, mas Deus já queria que Jesus viesse para nos trazer um pouco mais da palavra de Deus. Vamos dar à humanidade, né, novas formas de progredir espiritualmente. As demais sementes, no entanto, caíram em boa terra, deram frutos abundantes. E o que é solo fértil? Nossos patrimônios de entendimento, de compreensão e de discernimento. Não ocorrem por acaso, porquanto nenhum aprendizado nos envolverá profundamente se não estivermos dotados de competência e habilidades propiciadoras. Isso não quer dizer que se a gente está no primeiro caminho, a gente deva ficar lá, não é? Esperando que alguma coisa aconteça para a gente talvez ir para o segundo, ou terceiro, ou até para o quarto, não é? Nós temos que melhorar essas competências e habilidades. Tanto na interpretação simplificada do Caibar Schutel, quanto na interpretação sofisticada de Huberto Roden, identificamos os 3 terrenos humanos que impedem que a semente frutifique. A boa absorção ou abertura de consciência acontece somente no momento
em que não nos prendemos na forma. Aprofundamos-nos no conteúdo real, quer dizer, quem não quebra a nós, só lhe vê a casca. Mas para quebrar a nós, é preciso senso e noção, base e atributos, que requerem tempo para que se desenvolverem convenientemente. A consciência da criatura, para que seja receptiva, precisa estar munida de despertamento natural e amadurecimento psicológico. Muitas vezes nós julgamos, por exemplo, os 2 meninos, que eram meninos, né, que fizeram o que fizeram hoje, e lendo um livro de um dos médiuns que trabalha com cartas consoladoras, nesse livro ele fala que o amadurecimento psicológico é o mais importante, né, que realmente atua em nosso livre-arbítrio. E as pessoas que elas se suicidam, principalmente os jovens, é porque ele não tem esse amadurecimento espiritual. Então também não se pode condenar, né, muitas vezes, não é? Porque na verdade não existe um amadurecimento espiritual para que o livre-arbítrio atue de forma diferente dessa. Reforçando a ideia, examinemos o texto do apóstolo Marcos, onde encontramos por que a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. O mestre aceitava plenamente a diversidade humana. Ele se opunha a todo e qualquer nivelamento psicológico e, portanto, lançou a parábola do semeador a fim de que entendêssemos que o melhor apoio que prestaríamos a nossos companheiros de jornada seria simplesmente esperar em silêncio e com paciência. Não é? Portanto, compreendemos a nós somente compete semear, sem esquecer, porém, que o crescimento e a fartura na colheita dependem da chuva, da determinação humana e do solo generoso da psique do ser, onde houve a semeadura. Opa. Aqui tem um quadrinho, eu gosto muito de, às vezes, trazer quadrinhos, porque eles dão uma ideia, não é? Então está aqui o zero, né? O recruta zero. Aqui, ó, não me importo com o passado porque ficou para trás. Também não me importo com o futuro porque há sempre esperança. E é uma verdade, não é? Aí ele vem com a próxima. Eu nunca gostei, foi do presente. E esse é o nosso presente também, né? Nós temos que lavar a sujeira da nossa alma, não é? Durante a nossa vida, certo? Quanto mais nós fizermos, mais nós damos chance para o futuro. É sempre um recomeço, não é? Usando o que teve no passado, aplicando no presente, melhorando para um futuro melhor, que será um novo recomeço. E o tempo certo? Tá bom, fala aí então o tempo certo. Como saber qual é o tempo certo? O tempo certo seria não o tempo em si, mas o estar preparado para. Hoje nós ouvimos isso, acho que foi você que falou, não é? Do preparo espiritual, né? E é isso mesmo, não é o tempo. O passar do tempo não vai ajudar. O tempo passa. Na verdade, não é o tempo que passa. Nós passamos pelo tempo. Porque o tempo, ele vai. Nós entramos aqui e saímos aqui. Somos nós que passamos pelo tempo, não o tempo que passa por nós. Certo? O tempo vai continuar depois de nós e ele existiu antes de nós. E o que vem a ser estar preparado para? Na realidade, sabe-se que a teoria não presta referência à prática. Portanto, o tempo certo seria o momento no qual a prática se associa à teoria. Mesmo que eu esteja no primeiro caminho, que seja só um pouquinho, todo o esforço que eu fizer, não é, para aprender mais, para abrir meus pensamentos, não é, e para praticar, não é, mudar atitudes pequenas que sejam,
não é? Não precisa virar um santo, vamos dizer, entre aspas, de uma hora para outra, mas eu tenho uma amiga que fala assim, eu falei assim, o que você quer ser na próxima encarnação? Né? Fala assim, vamos pensar assim, um ser iluminado, né, que possa vir e ajudar. Ela falou assim, não, a gente tem só que pensar que a gente tem que estar um pouquinho para frente, não é? Jamais para trás e jamais ficar no mesmo ponto. Aquele no qual se escuta a palavra, esse é o tempo certo. Aquele no qual se escuta a palavra, se lhe presta atenção e que dá fruto. Aquilo que a gente consegue absorver. Vários exemplos, né, de pessoas no tempo que deram para nós todas essas experiências de poderem chegar. Bom, terminando então, nós temos aqui, não é, os 4 solos, não é, que mais uma vez Cristo mostra o que acontece em cada parábola que vocês têm, que nós temos, que nós estudamos. Nós vamos passar por 15 delas aqui, mas existem centenas, não é? Nós temos alguma coisa que mostra uma flecha para cima, não é? Então, olha, o primeiro caminho, o segundo caminho, o terceiro caminho, o quarto caminho, chegando até o solo ser realmente produtivo, que é o progresso espiritual que vem em boa parte das reencarnações e do trabalho que nós colocamos em nós mesmos, individualmente, porque mesmo após a morte, a nossa alma continua o mesmo ser individual de que somos hoje e fomos no passado. Então não existe uma troca, não é, de espírito, uma troca de alma. Somos nós, não é? Cada um de nós. Nós somos únicos, não é? Deus nos criou únicos. E é nessa unicidade nossa é que nós temos que procurar os nossos caminhos para chegar sempre mais para frente, né? Até sermos a boa terra e conseguirmos ouvir a palavra. E aí a nossa pressão melhora, não é? Esse é o semeador. É, portanto, a parábola que trata exclusivamente da nossa responsabilidade individual, tanto encarnado quanto desencarnado, no que diz respeito à nossa salvação ou perdição. E Kardec vem aqui com uma joia, não é? Aquele que se esforça seriamente por melhorar, segura para si a felicidade já nesta vida. Tá? A gente não está pedindo isso para ninguém, mas fica aí o conselho de Kardec. Então, quais são os ensinamentos do semeador? Uma vez conhecida a palavra, todos passam a ser semeadores. Quer dizer, a partir de hoje vocês podem passar a parábola do semeador para frente, não é? A palavra é para todos. Sua assimilação é proporcional ao estágio espiritual adquirido no passado, em conjunto com a renovação das atitudes no presente, que é a bendita da reforma íntima. Através do processo evolutivo, a palavra encontra ouvidos que a ouça, entenda, certo? Quando ele fala, quem tiver ouvido que ouça, é porque está na hora do entendimento. Não é só ouvir, não é? Ele é estar preparado para receber. Cada um a seu tempo, preparo espiritual e dê frutos. Então é isto o que temos, passando pela reforma íntima, nós chegamos ao solo melhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui voltando ao nosso primeiro slide, né, da primeira parábola, nós vamos então tirar os círculos aqui e trazer o semeador já aqui para o lado direito agora, não é? O semeador já traz uma dose grandiosíssima de conhecimento para ajudar a gente no nosso livre-arbítrio e conseguir caminhar para o verdadeiro reino. Essa é a bibliografia. Aqui são as parábolas que serão dadas, não é? Nós agora vamos entrar num passeio entre as figueiras, não é? Nós temos 3 parábolas de figueira
que todas elas a gente acha que são iguais e elas são muito diferentes. E esse é o nosso propósito, é caminhar com Jesus para poder, através dos seus ensinamentos, a gente procurar melhorar o nosso discernimento e a nossa boa vontade de crescer espiritualmente. Muito obrigada. Vamos então nos preparar para o passe. Os médiuns, por favor, ao trabalho.